Agora que a Namba Tomo, a amiga de infância da Mona, que veio de Osaka pra Tóquio e ainda por cima tá junto com ela na mesma sala, na mesma escola que a Mona, os episódios estão mais interessantes. Essa amiga aí é mais louca do que a própria Kawaii. E que tipo de loucura, que tipo de jogada ela vai fazer? Será que ela vai dar em cima do Medaka, fazendo a Mona ficar com ciúmes dela, assim como aconteceu no episódio anterior? Ou será que ela vai fazer algum tipo de plano, criar uma estratégia pra fazer a Kawaii finalmente perceber que tá gostando do Medaka? Antes de mais nada, já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro resumo, conferir o que vai acontecer nesse episódio. Assim como momentos atrás dela apalpando as partes da Mona, mostrando pro Medaka que ela tem um corpão, ela só queria ajudar a sua amiga de infância a perceber que ela tá apaixonada. Mas a Mona ainda nega pra ela e diz que é um mal entendido, e ela já explicou pra ela o motivo de ela tá interessada no Kuroiwa Medaka, quase surtando, brigando com ela de novo. Mas aparece a Asahi e a sua amiga, as meninas do primeiro ano, e nesse momento a Mona já se transforma e age como uma aluna, a estudante daquela escola que agia como uma menina fofa e gentil com todos os alunos. Ela dá bom dia para as duas, voltando ao seu normal, se fazendo de fofa. A Tomo pergunta se essas duas eram as suas amigas e pula nos braços delas, abraçando-as. Mesmo a Asahi se sentindo desconfortada ao ser abraçada por uma estranha e incomodada com isso, a garota de Osaka, ela continua abraçando a Asahi, achando ela muito fofa. Enquanto isso, a amiga da Asahi encara a Mona e vendo que as duas se entreolharam, ela se apresenta como Shirahama Minami, e essa garota não é nada discreta. Tá olhando descaradamente pra Mona, fazendo as suas pesquisas, encontrando várias qualidades, pontos fortes na Mona. Minami, tentando ajudar sua amiga a escapar da Tomo, pergunta se ela não iria conversar algo bem importante com a Mona. Depois disso, Asahi puxa rapidamente o seu braço, escapando do abraço grudento da Tomo. No terraço, a Asahi foi relatar o que aconteceu horas atrás e confessou pra Mona que beijou Kuroiwa. E o interessante aqui é que a Tomo tava ouvindo ali na porta, já que estava desconfiada com a atitude da sua Kohai. A Mona fica chocada nesse momento e pô, coitado da Mona, ela tá achando que foi aquele beijo mesmo. No fim, só foi no rosto, só um beijinho no rosto, não é nada demais. Mas ela acha que foi aquele beijo em que os dois deram uma bitoca. E assim, a Asahi, depois de relatar esse acontecimento, volta para sua sala. Mas antes disso, saindo do terraço, ela encontra com sua senpai Tomo, que acabou de ser transferida. E surpreendentemente, para minha surpresa, ela não ficou chocada ao vê-la. Eu achei que ela iria surtar, mas não, ela ficou de boa, tranquila, e falou que nem se importava tanto assim de ela descobrir que gostava do aluno que estava na mesma classe que ela. A Tomo, por outro lado, fica bem surpreendida, já que não imaginava que o Kuroiwa seria tão popular com as garotas. Mas bem que a Mona tinha avisado pra ela no episódio anterior que ele, por incrível que pareça, ele era bem popular com as garotas. Mas mesmo assim, ela pensa que, pelo que a Asahi tinha comentado, ela falou que deu um beijo e não que os dois se beijaram. As duas coisas são totalmente diferentes, e ela só se divertindo por ali, sorrindo, vendo a sua amiga com ciúmes e incomodada por ter escutado que a Asahi teve um grande passo. Enquanto se diverte vendo a Mona com ciúmes, ela também torce pela sua amiga, já que com isso, com essa revelação da Asahi, finalmente a Mona vai perceber que tá gostando sim do Medaka. A Tomo aparece na frente da Mona e pede para ela fazer uma festa de boas-vindas para ela e para convidar o Kuroiwa e todos os colegas. E não vai ser um simples festa de boas-vindas. Ela já tá fazendo seus planejamentos. Mona em casa, em seus pensamentos, diz que agora tem um grande problema, algo maior para se preocupar. Pensa como ela teve tanto avanço assim, desde quando ela teve coragem de fazer isso.
mesmo que a Mona tentasse de tudo, chamar a atenção do Medaka, se vestindo de coelha, quase tirando toda a sua roupa na sua frente. Também ousadia da parte dela, mesmo com todas essas tentativas, ele era sempre frio com ela e fugia imediatamente quando a avistava, ficando chateada e brava ao mesmo tempo com Medaka. Ela acha que foi realmente um beijo que aconteceu entre os dois. Também do jeito que a Asahi falou, né? A primeiro momento deu essa impressão. Mas finalmente depois, ela, quando estava mais calma, pensa novamente e reflete. E se pergunta, pera aí, ela não falou que os dois estão namorando. E tenho certeza que ela falou que deu um beijo nele. Isso quer dizer que pode ter sido a força. E com isso, ela fica bem aliviada. Ela ainda não admite que gosta dele, falando nos seus pensamentos que não quer namorá-lo. E não importa se os dois vão se beijar, desde que ele esteja encantado por ela, mas... No dia seguinte, elas se encontram. Até convidaram as alunas do primeiro ano. A Mona chega exausta porque na noite anterior ela não dormiu direito, pensando em todas as possibilidades e o suposto beijo que aconteceu entre os dois. E a Asahi percebe isso na hora, já que a Mona estava bem quieta, se perguntando se estava tudo bem não ter falado pra ela que aquele beijo que ela tinha falado pra Mona foi na bochecha, já que isso era um jogo e ela tá ali pra ganhar, e hoje ela iria avançar mais ainda no relacionamento dos dois com Medaka. E tá confirmado, ela fez isso de propósito, sabendo das consequências. Ela só falou pra Mona sobre o beijo e não revelando tantas informações pra ela, pra deixar justamente a própria garota confusa e em dúvida também. Logo depois, as estrelas do dia chegaram. Enquanto a Mona se distraía, a Asahi dá bom dia pra ele primeiro, e depois a Mona também, soltando faíscas entre elas. E agora, cada amiga tá ajudando as duas, a Tomo e a Minami. A Tomo conta agora em que lugar eles vão hoje para sua festa de boas-vindas. O local perfeito para dar um empurrãozinho no relacionamento dos dois, da Kawaii e do Medaka, era num parque de diversões. A Mona já estava cansada após chegar no parque, já que tem que cuidar da Asahi, que estava no modo atacante, já que ela estava fazendo um monte de pontos ultimamente, e teve também aquele assunto do beijo que ela deu no Medaka. A Tomo, que tá com certeza tramando algo ao levá-los a parque de diversões hoje, e a Minami, a amiga da Asahi do primeiro ano, que só tava de olho nela e não tirava os olhos dela. E também pro Medaka, já que a Mona não parava de olhar pros seus lábios, pensando naquele beijo. Os meninos não sabiam o que fazer primeiro, com tantos brinquedos ao seu redor, e a Minami sugere ir pra montanha russa como a atração principal primeiro. Quando o Quatro Olhos pergunta qual será a separação entre eles, as duas amigas do primeiro ano se entreolham e começa agora sim o seu plano. Asahi se aproxima do Medaka e comenta que ela fica bem fácil de ficar com medo, pedindo pra eles se poderiam se sentar juntos. Mona ia pedir também, mas percebe que, fazendo isso, poderia se sentar juntos também. E como ela não estava preparada mentalmente, o seu coração estava batendo a milhão, desiste de tomar essa ação. Para estragar o plano das meninas, o Quatro Olhos aparece e fala que pode ir com ele. Mas a Minami estava preparada e captura a atenção do Quatro Olhos, falando que ela vai junto com ele e pede para ele se preparar. Quatro Olhos fica todo empolgadão, já que a menina mesmo se ofereceu para ir junto com ele, é claro, ele vai aceitar. E Haruno ia estragar também, querendo convidar a Mona para ir juntos, esquecendo que agora a Mona tem uma rival ao seu lado, disputando pelo Medaka. Mas dessa vez, o outro cara fez a boa, chamando ela para irem juntos, porque queria conversar alguma vez com essa garota. Agora só faltava mais um pouco. E quem queria formar com a Tomo ou com Medaka? Quais seriam os pares formados? A amiga, vendo que não ia andar, a Mona não iria agir e pedir pro Medaka ir junto com ela,
A Tomo, nesse momento, reclama de dor nas pernas. E como ela não queria que a Mona ficasse sozinha no montanha-russa, pede para o Medaka ir 2 vezes com a Asahi e com a Mona. E ela é uma gênia. Essa daí é muito boa. Eu nunca iria imaginar isso. Os dois se sentaram na frente e até o Medaka parece que não é bom com isso. Coitado dele, vai ter que ir 2 vezes. A Asahi já ataca, colocando as suas mãos nas dele, pedindo para segurar suas mãos, porque ela tá com medo. Se não fizer isso, o seu coração vai destruir. Ele fica tão nervoso que nem sabe se é por causa da montanha-russa ou dela que o seu coração tá acelerando a milhão. Antes de cair lá de cima, Asahi pede desculpas adiantado, sorrindo pra ele, falando que ela tava mentindo em uma coisa, revelando que ela não tava com medo. Ela se anima durante a queda, falando que é mais divertido levantar suas mãos. Enquanto isso, a Mona tá impaciente, indo para lá e para cá. E quando eles voltam, vê o Medaka tranquilo no seu rosto, mas por dentro, seu coração tá acelerado. Quando a amiga pergunta como foi pra Asahi, ela responde sorrindo. A Mona fica chocada e fica mais ainda preocupada ao ouvir o cara comentando que viu ele e a Asahi dando as mãos quando tava na montanha-russa. O garoto tenta se explicar, falando que foi porque a garota tava com medo, mas lembra nesse momento que, na verdade, ela não tava, ficando bem confuso e deixando os caras também. E agora era a vez dela. Mas nessa altura do campeonato, ela não tem nenhuma chance, já que a Asahi fez vários pontos. Além de dar o beijo no Medaka, ela também deu as suas mãos, tranquilizou ele, entre aspas, no montanha-russa. Ela se pergunta como a Asahi conseguiu dar as suas mãos nele naquela situação, tentando adivinhar como que foi e como que ela fez. Mas ela percebe que isso não vai adiantar em nada e não vai adiantar fazendo a mesma coisa que ela. E pergunta nesse momento pro Medaka se ele se divertiu na primeira vez. Ele responde que sim pra ela. Ficou decepcionada e arrependida por ter perguntado isso pra ele depois. Medaka, enquanto isso, ele acha a Mona bonita demais, como sempre. A Mona fica apavorada, pensando que primeiro foi o beijo, depois de mãos dadas. A Asahi tá claramente atacante demais. Ela tava tão nervosa e preocupada que pergunta pro Medaka se ele começou a gostar da Asahi, deixando até ele mesmo assustado com a sua pergunta. Após isso, ela fica bem preocupada com a reação dele. Medaka rapidamente responde que não, e ela fica bem aliviada com a sua resposta. Medaka fica surpreso que nessa cidade em Tóquio, uma menina e um menino podem conversar normalmente sobre amor ou história de amor, e pensa que deveria agir como um morador de Tóquio, perguntando sobre ela se a Mona tá gostando de alguém. A reação dela foi demais, foi melhor do que o Medaka anteriormente ouvindo essa pergunta, porque claramente ela não imaginava que o Medaka iria perguntar uma coisa dessas pra ela, mas nem sonhando. Ela reflete quando a amiga faz aquelas perguntas e diz na cara dela que tá apaixonado pelo Medaka, lembrando daquela cena daquela conversa que elas tiveram no terraço, e cora nesse instante, mas sem deixar nenhuma resposta pra ele. Enquanto isso, o Medaka fica chocado por não receber nenhum comentário por parte dela. E dessa vez, para os dois, e principalmente pro Medaka, foi sofrido. E não foi nem um pouco divertido para eles. Os colegas acharam bem estranho quando os dois voltaram com as suas caras. Mas a Minami tira a atenção deles depois de avistar o mascote do parque. Fala que deveriam tirar uma foto. E todos eles foram tirar fotos, menos os 3. O Medaka, a Mona e a Tomo. Vendo que a Asahi e os outros estavam distraídos, ela sugere que os dois fossem comprar alguns doces. Junto com esses doces, o atendente fala que os dois têm muita sorte hoje, já que tem brindes limitados para os casais, perguntando se os dois estavam juntos. A Mona fala baixinho pro Medaka para fingirem só por enquanto, só agora mesmo. E a Mona não esperava que fosse precisar provar que os dois fossem um casal. E para provarem,
que os dois de fato estão namorando ou são um casal, os dois teriam que se beijar. Os dois se olham e a Mona, lógico, olha rapidamente pros lábios dele, pensando que agora sim ela vai beijar. Tanto a Mona quanto o Medaka estavam apavorados, mas rapidamente a Mona se recupera pensando que poderia fazer a mesma coisa que a Asahi, já que ela fez isso, beijando o Medaka. E isso, no fim, não era nada demais. Se ela consegue, a Mona também consegue, ela pensa. E coloca nesse instante suas mãos no rosto dele e pede pra fechar os seus olhos. Não é ao contrário não essa cena? Normalmente é o cara que faz isso, mas o papel se inverteu nesse anime. Terminando na melhor parte, eles quase se beijando, mas tenho certeza que vai acontecer alguma coisa no próximo episódio e que vai interromper eles. Mas enfim, será que eles vão se beijar ou não? Deixa nos comentários o que vocês acharam desse episódio e se eles vão ter aquela cena de beijo finalmente. Quando tava na montanha russa, o Medaka achou a Mona bem linda, como sempre, nos seus pensamentos, lógico. E tô sentindo pena da Asahi, por mais que ela seja atacante demais, fazendo vários pontos, dando beijo no Medaka, tentando se aproximar mais dele, dando as mãos pra ele e tudo mais, tentando ir além da amizade e construir um relacionamento com o Medaka. É uma pena porque claramente o Medaka tá gostando da Mona. Isso não é revelado totalmente, mas do jeito que tá andando, no final os dois vão acabar juntos, por causa do roteiro. Mas enfim, esse episódio foi bem divertido. Ver a reação da Mona ao descobrir que a Asahi deu um beijo no Medaka e pensando depois no assunto, refletindo se ela gosta mesmo do Medaka ou não. Fico por aqui com esse resumo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.